Vamos falar de outro caso importante também, que está em destaque. Saiu agora há pouco a notícia no nosso site. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a ida de Daniel Silveira ao regime semiaberto. O vice-procurador Indemburgo Chateaubriand Filho enviou representação ao ministro Alexandre de Moraes, em que se manifesta contra a ida de Silveira para o regime semiaberto. Ele ressalta que já havia negado esse pedido anteriormente. Só que o vice-procurador acolheu o pedido para homologação de horas de estudo e trabalho para a redução da pena. Bangu enviou planilha de trabalho e estudo do ex-deputado dos meses de agosto a outubro e o vice-procurador também ressalta que o argumento de que 16% da pena já foi cumprida não é válida para os crimes cometidos por Silveira. O UOL tenta contato com a defesa do ex-deputado. Silveira concluiu os cursos de Direito, Economia, Metrologia, Preparação em Logística, Assistência Contábil e Lógica Contábil. Isso vai reduzir a pena dele, mas a ida para o semiaberto, Sakamoto, foi negada. Pelo menos pela PGR, né? Ô, Diego, o caso do Daniel Silveira tem que ser um caso exemplar. O caso do Daniel Silveira, o primeiro que é o seguinte, ele é a pessoa que de forma contumaz atacou, né, a democracia brasileira. Vamos lembrar que antes dele ser eleito, né, ele foi eleito na esteira de rasgar uma homenagem que havia sido feita à vereadora recentemente executada naquela época, em 2018, Marielle Franco, né? Ele, se não me falha a memória, o deputado Rodrigo Amorim, eles rasgaram, né, uma homenagem. Wilson Witzel, na época candidato meu ao governo, estava presente no carro de som. Ele rasgou uma homenagem e exibia com alegria essa homenagem a Marielle Franco, que havia sido executada junto com Anderson Gomes no centro do Rio de Janeiro. Né? Como deputado federal, ele não teve uma atuação, é, não dá para dizer marcante, ele não teve atuação, ele serviu, na verdade, durante os anos de Câmara dos Deputados como linha de frente de ataque do bolsonarismo, usou isso, atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal, ameaçou de morte os ministros do Supremo Tribunal Federal, ficou famosa aquela gravação em que ele disse que daria uma surra com um gato morto na cara do Edson Fachin, do ministro do Supremo, ameaçou ministros, né? Por conta disso, ele foi julgado, ele foi condenado, fez um escarcéu, fez uma coisa ridícula, acampou lá no Congresso Nacional, se recusou a sair, o Congresso protegeu o Daniel Silveira, vamos lembrar, né? Até porque o jabuti não sobe na árvore sozinho, então o Daniel Silveira foi protegido pelo Congresso Nacional, acabou sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque não só ele fez esses vídeos, né, jogando seus seguidores contra os ministros do Supremo, ameaçando a vida dos ministros do Supremo, mas também desrespeitou uma série de ações que foram colocadas para ele poder ficar em liberdade, né? Desrespeitou uma série de medidas, acabou sendo condenado. E Jair Bolsonaro, que posso usar o termo correto, que é um pouco falta de educação para a família tradicional brasileira, mas Jair Bolsonaro, que está cagando e andando para o Daniel Silveira, o que ele fez? Ele aproveitou aquele momento e usou o Daniel Silveira para dizer que ele é um mártir da liberdade de expressão no Brasil, sendo que o Bolsonaro não se importa, tanto é que agora que saiu do mandato, não deve ter mandado um bombom garoto para o Daniel Silveira, ou nenhuma caixa de Marlboro lá em Bangu, mas ele simplesmente transformou o Daniel Silveira em mártir da liberdade de expressão, sendo que o que ele tinha feito era crime, não liberdade de expressão, e deu um perdão presidencial, que depois foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, porque Jair Bolsonaro perdeu a eleição. Se tivesse ganho, duvido que teria sido derrubado, mas foi derrubado e derrubado corretamente. Derrubado corretamente. Lá está ele, sozinho lá em Bangu, né, rangendo os dentes e arrependido, provavelmente, de ter sido essa linha de frente do bolsonarismo por tanto tempo.